Continuando a nossa discussão, né, finalmente chegamos, né, no perfil contemporâneo da sociologia jurídica. Então eu considerava com vocês que, com o pós-Segunda Guerra e a ampla percepção do fracasso, do colapso, né, da crise da própria razão moderna, e consequentemente com a busca, né, de novas alternativas, chegamos então ao paradigma do Estado Democrático de Direito. Daí as referências, né, do neoconstitucionalismo, do direito internacional dos direitos humanos. E eu acho que fica muito tranquilo, muito perceptível para todos que, com esse novo panorama, né, bem diferente do anterior panorama, né, aquela ampla tendência de estados totalitários, se o Estado é totalitário, o Estado ele reprime, ele seleciona, ele discrimina. E os grupos selecionados ou discriminados ou marginalizados seriam reprimidos, censurados, etc. Né? É por isso que, enquanto a gente está pensando em estados totalitários ou em ditaduras, não existe clima, não existe abertura institucional para movimentos sociais de base popular. Tá? A sociologia jurídica era algo um tanto ornamental, era uma ferramenta em prol da eficiência dos próprios objetivos do Estado, como eu vinha dizendo. Agora, se o panorama é outro, e se os Estados realmente, né, despendem energia em prol, né, da visibilidade, em prol do reconhecimento e, consequentemente, da garantia de direitos da sociedade como um todo, a grande tendência, a nova tendência, é que grupos, né, movimentos sociais e grupos identitários historicamente reprimidos, contidos, sufocados, silenciados, não mais o sejam. Né? Daí eu ter falado que esses grupos, né, tradicionalmente à margem, agora saiam da margem, busquem se incluir, né, ocupando a esfera pública, né, fazendo reivindicações nas praças públicas, visando reconhecimento, visando direitos, visando garantias. Né? Então é assim que a gente vai pensar na década de 1950, né, e principalmente na década de 1960, no grande êxito, nas amplas conquistas dos movimentos sociais à medida em que conseguem se organizar melhor. Né? Lembrem-se sempre, né, do movimento feminista, do movimento negro, do movimento estudantil, etc, etc, etc. Né? Se não há abertura democrática, se não há clima institucional, esses grupos vão se manter à margem, né, na clandestinidade, na obscuridade, à medida em que esses grupos buscam reverter a sua histórica marginalização, eles vão se apropriando da sociologia jurídica, né? Na perspectiva acadêmica. É aí que a sociologia jurídica passa a ter consistência. É aí que nas universidades europeias e norte-americanas, né, décadas de 1950 e daí para diante, de forma cada vez mais intensa, que vão proliferar as pesquisas no âmbito da sociologia jurídica. É aí que a sociologia jurídica se torna uma disciplina verdadeiramente presente, recorrente nos cursos jurídicos. Né? Então vai haver um florescimento, uma multiplicação de pesquisas, de livros,
de disciplinas nos currículos universitários. Tudo isso mostra o quão recente é a sociologia jurídica no mundo ocidental, o quão ainda é embrionária, né? Principalmente, né? É algo que necessariamente precisamos considerar e para mim particularmente é uma angústia, né? Se a gente pensa no Brasil e na América Latina como um todo, esse processo, esse perfil de empoderamento emancipatório tão característico da sociologia jurídica na contemporaneidade, aqui do lado de baixo do Equador, né, isso vai ser retardado por algumas décadas ainda. Por quê? O que acontece é que, apesar do pós-Segunda Guerra, apesar da emergência do neoconstitucionalismo e do direito internacional dos direitos humanos, né, no contexto americano, latino-americano particularmente, todos vamos nos lembrar da Organização dos Estados Americanos, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas ainda assim, para nós, o direito internacional dos direitos humanos vai ser meramente simbólico, né? Assim como o discurso do Estado Democrático de Direito. Por quê? Porque com pós-Segunda Grande Guerra vai haver uma polarização muito grande, uma polarização fundamentalmente ideológica. É daí que a gente vai falar em Guerra Fria, né? Uma verdadeira batalha ideológico-midiática entre os dois grandes polos vencedores, vamos dizer assim, né? O que eu estou insinuando, então, para muito além da insinuação, é que com a Europa completamente arruinada no imediato pós-Segunda Guerra, seria um completo exagero pensar em vencedores. A derrota foi ampla. Tá? De qualquer forma, inevitavelmente, o grande derrotado foi a Alemanha nazista. Tá? E por isso, né, o comunismo soviético, que foi definitivo para a derrota da Alemanha, e também, né, os Estados Unidos da América, depois de financiar, né, em grande medida a guerra como um todo, se envolveu diretamente e foi decisivo, né, para a derrota dos países do eixo. Então, Estados Unidos e União Soviética, de alguma maneira, países vencedores, né, dividiram entre si, compartilharam, né, as consequências desse êxito. Daí, né, que o mundo pós-Segunda Grande Guerra, o mundo ocidental pós-Segunda Grande Guerra, passou por essa polarização fundamentalmente ideológica, o estilo de vida, né, capitalista, pretensamente democrático, tendo nos Estados Unidos da América a sua grande expressão, e o estilo de vida comunista, tendo na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas a sua grande expressão. E houve efetivamente uma disputa muito acirrada quanto à influência desses dois polos no resto do mundo. A Guerra Fria consistiu fundamentalmente nisso. Se o centro-leste da Europa, né, por algumas décadas, aderiu majoritariamente à ideologia comunista, a face ocidental da Europa aderiu amplamente ao polo capitalista pretensamente democrático,
né? E a América Latina, particularmente, se tornou um verdadeiro laboratório, um campo de disputa entre esses dois grandes polos, né? Um campo de disputa em termos de influência, em termos de adesão ideológica, né? E a América Latina, né, a história da América Latina é uma história muito triste, é o que eu costumo chamar de uma história colonial. Né? Desde 1492, com a chegada de Colombo, né, há que se questionar com muita seriedade, né, isso aqui foi descoberto ou isso aqui foi encoberto? Então aí eu começo a trazer, né, elementos de uma análise decolonial, né? Eu vou dar notícias mais precisas disso na sequência, mas fato é agora, só para fechar a ideia, para a gente detalhar, para a gente problematizar na sequência, fato é que desde fins do século XV, né, a América Latina, o lado de baixo do Equador, é terra de ninguém. Né? Como diria lá Darcy Ribeiro, uma máquina de gastar gente. Né? Um lugar que se caracteriza por donos de poder. Né? E nesse sentido, se a gente pensa no pós-Segunda Grande Guerra, uma série de grupos identitários, de movimentos sociais mais ou menos organizados, tradicionalmente excluídos ou à margem, buscam se organizar um pouco mais e vai haver uma ampla tendência no que tange à adesão da ideologia comunista. Né? Então, para o polo capitalista, isso se torna um motivo de grande preocupação. As elites tradicionais latino-americanas, brasileiras especificamente, que enquanto elite, né, se deram bem jogando o jogo da subalternidade, né, atendendo aos interesses das metrópoles, dos impérios coloniais. Né? Então essas elites, enquanto inseridas, enquanto privilegiadas, tinham uma clara adesão à ideologia capitalista. E os grupos tradicionalmente marginalizados, a partir da Segunda Guerra, se mostraram bastante receptivos à ideologia comunista. Tá? É o que está acontecendo na América Latina nesse momento, e que a gente explora na próxima aula.